Beleza, paramos aqui, então o próximo passo agora é o quê? Já estou mostrando aqui o título do meu post, agora aqui embaixo eu preciso mostrar aqui um resumo do conteúdo, tá? Como que eu faço isso? Então o conteúdo está dentro aqui da variável body, certo? Ou melhor, o campo body. Então vamos vir aqui e acessar este campo. Então, aqui logo abaixo, né, dessa row, tá? Eu vou colocar aqui, e dentro do body, né, eu vou criar aqui vou dar um echo, né, no body. Então vai ser o seguinte, ó, php echo post body. Simples assim, tá? Então olha só o que vai acontecer. F5, olha aí. Então, aqui nós temos um pequeno problema, tá? Temos dois problemas aqui, olha só. Primeiro deixa eu voltar aqui e editar este valor. Vamos vir aqui, eu vou dar um enter aqui. Digamos, eu vou criar uns parágrafos aqui, tá? Ó. Criei ali 3 parágrafos, tá? Atualizei, beleza. Então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Dando F5, veja que eu criei vários parágrafos, mas os parágrafos eles não mudaram. Então aqui continua tudo na mesma linha. Como que eu faço isso, tá? Então lembre-se que quando a gente dá um enter aqui no banco de dados, aqui ele está dando um /n e não um br. Para você dar uma quebra de linha no HTML, você tem que chamar a tag br, tá? Como que a gente faz essa conversão? Então aqui dentro, antes da gente dar um echo no post, o que eu vou chamar? Eu vou chamar aqui, tá, uma função chamada nl2br. Tá? O que ele faz? Ele converte o newline, né, nl barra, para br. Então isso aqui ele vai quebrar para a gente automaticamente. Então olha só, F5, veja que ele quebrou certinho. Mas tem mais um problema agora aqui. Aqui veja que eu estou mostrando o conteúdo inteiro do meu post. Tá? Se eu vir aqui, ó, vamos editar novamente aqui. Ó. Editar. Vou copiar tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl V umas 3 vezes aqui para criar um post bem grandão. Olha aí, então vamos ver aqui, F5, veja que ele é um post bem grandão. Eu não quero mostrar todo o conteúdo do meu post já na página inicial. Eu quero mostrar somente uma parte dele, tá? Como é que eu faço isso? Então, o que eu vou usar? O Codeinator 4 ele tem uma função chamada Word Limiter, que ele limita o número de palavras que eu quero mostrar. Então, como que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Posso colocar antes ou depois dessa função, não tem nenhum problema. Vou chamar aqui Word Limiter. E aqui, no primeiro parâmetro, eu passo o meu texto, que eu quero limitar. E no segundo parâmetro, eu digo quantas palavras eu quero mostrar. Nesse caso, eu vou colocar, digamos, 40. Quero 40 palavras. Então, olha só o que vai acontecer. F5, ele já deu um erro. Então, olha só. Por que deu esse erro aqui? Ele chamou uma função, né, chamada de função indefinida Word Limiter. Por que isso? Porque o Word Limiter ele está dentro de um helper chamado Text Helper do Codeinator 4. Então, a gente precisa chamar esse helper antes de chamar essa função aqui. Então, eu poderia vir aqui, digamos, no meu home, antes de chamar aqui, posso chamar o meu helper aqui, ó, dessa maneira, helper, e aqui eu passo o nome do helper que eu quero chamar, nesse caso, text. Tá? Então, dessa maneira aqui, então o helper estará disponível para mim, F5, veja que ele já fez para mim a quebra aqui. Tá? Mas, digamos que eu queira que aquela função ela seja usada em todo o meu sistema. Eu vou ter que ficar chamando sempre antes de cada chamada? Não, tem uma maneira mais fácil de fazer isso daqui. Então, aqui, no controller, quando a gente cria ele, a gente tem a opção de estender o base e o controller, tá? Ou então somente o controller, tá? Você que vai decidir. Se eu estender o base e o controller, tá? Eu ganho uma funcionalidade que aqui, ó, no base controller, de eu informar algumas coisas que vão ficar disponíveis para todas as classes que estenderem esta classe aqui. Então aqui dentro do base controller eu tenho aqui nesse atributo helpers, eu posso dizer quantos que eu quero carregar alguns helpers que fiquem disponíveis para toda a minha aplicação, ou melhor, para todas as classes que estendem esta classe aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar aí o que eu quero carregar aqui o meu helper text. Tá? Então, salvei. Então, olha só, F5, veja que não deu um erro, ele continuou funcionando. Então, dessa maneira aqui agora, sempre, né, que uma classe que estiver estendendo o base e o controller, tá? E precisar usar alguma coisa que esteja dentro, uma função que esteja dentro do text helper, vai funcionar certinho. Tá? Muito bem, então agora aqui no nosso post, digamos que essa parte aqui ela já está finalizada. Já está finalizada, ou melhor, finalizada não, ainda falta mais um trechinho aqui. Que é o quê? Que é eu ler o meu post inteiro, né? Então aqui estou vendo somente um resumo dele. Então, vamos criar agora um link que vai chamar, né, esse post inteiro para ser lido. Então, aqui logo abaixo aqui do nosso resumo, né, veja só como está aqui, ó, eu vou criar aqui, né, este leia mais, tá? Então, olha só, vamos vir aqui dentro desse PHP, eu vou criar aqui um parágrafo P, que vai estar vinculada, eu já vou colocar a classe daqui a pouquinho. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó, PHP, vou criar aqui um anchor, que vai apontar para onde? Para ler um post, depois eu vou criar uma view chamada post, no singular, que vai mostrar para mim o post único. Tá? Então, para eu chamar este post, eu vou criar um link para onde? Para o post barra view. E eu preciso passar também aqui como parâmetro, né, o ID do post que eu quero acessar. Então, mesma coisa, ponto
post para concatenar aqui, né, eu quero o ID, tá? E vírgula aqui, o nome do link, né? Então vai ser o seguinte, ó, leia mais. Salvei aqui, então olha só o que vai acontecer. F5, apareceu leia mais aqui. Se eu clicar agora aqui, ó, ele chamaria, né, o post view, mas ainda não existe isso aqui, vamos criar daqui a pouquinho. Mas vamos fazer aqui uma pequena mudança visual, porque ele está meio grudado aqui, né? Então como que a gente faz isso? Bem tranquilo com o Coordinator, com o Bootstrap. Vamos criar uma classe aqui no P. A primeira classe que eu quero é o seguinte, eu quero que o MB seja do tipo 0, ou seja, eu quero que a margem bottom tenha o valor 0. Então dessa maneira aqui, ó, ele vai grudar aqui embaixo, tá? A segunda configuração eu quero o quê? Eu quero criar uma margem superior aqui, ó, entre o link e o texto. Como que eu faço? Então eu venho aqui e coloco assim, eu quero que a minha margem superior, ou seja, minha margem top, margem top, tenha o valor 2 vezes o valor padrão, então MT2. Então, F5, veja só, MT2. Posso colocar MT3 aqui, ó. Isso aqui significa o quê? Que ele terá o valor 3 vezes maior do que o valor de referência aqui que o Bootstrap está usando, tá? O valor de margem padrão. Então, é assim que significa e é assim que ele faz. Então, dessa maneira, agora sim, né, está completo a nossa view que mostra todos os posts que existem no sistema, tá? Se eu vir aqui e colocar mais um post, então olha só, vamos vir aqui, ó, vamos duplicar ele, aqui, ó, copia, vamos marcar aqui, ó, copia, vamos colocar aqui, ó, meu segundo post, colocar aqui assim, segundo post, muito bem, vamos executar, então, temos 2 posts agora, então olha só, F5, olha aí, meu segundo post, só que aqui temos mais um pequeno probleminha, tá? Veja que originalmente aqui no blog, sempre o post mais novo aparece aqui por cima, tá? E os mais velhos vão indo para baixo. Então aqui nesse caso eu criei um post em segundo, né? Um segundo post, ele veio aqui em segundo lugar. Eu não quero isso, eu quero que ele fique mais para cima. Então vamos fazer essa correção agora, esta correção agora aqui. Como é que eu faço isso? Então é bem tranquilo. Então olha só, vamos vir aqui no meu controller, que é onde eu recupero os dados, certo? Eu quero fazer aqui uma ordenação. Nesse caso aqui eu não coloquei data, tá? Mas eu posso ordenar pelo ID. Então, sempre o ID que tiver o maior número vai ficar por primeiro. Então, como que eu vou fazer? Basta eu vir aqui, acrescentar aqui, ó, order by, antes do find all, certo? E colocar aqui, eu quero ordenar pelo campo ID, mas eu quero o tipo descendent, né, vírgula, coloco aqui tem um desk. Então, dessa maneira, ele vai colocar o campo ID em ordem decrescente. Então, F5, olha agora o meu segundo post vai lá para cima. Então, beleza, está funcionando tudo certinho. Aqui vamos fazer mais uma pequena correção em relação ao visual. Veja que um post está bem grudado em relação ao outro, né? Como que a gente corrige isso daqui? Bem tranquilo também. Vamos vir aqui, ó, no nosso card, aqui na view. Vou mexer na view, né? Então, venho no meu card aqui, ó. É aqui que ele repete, né? Ele cria vários cards. Então, aqui, nessa classe, eu vou colocar aqui um margem Y2. Então, margem Y significa o quê? Que tanto na margem top quanto na margem bottom, ele vai colocar o valor de 2 vezes o valor da referência que tem no Bootstrap. Então, F5, veja que ele deu um espacinho aqui. E olha só que legal. Dando agora apertando F12 aqui e clicando aqui na parte de celular, veja que já está formatadinho certinho para celular, tá? Então tá bem legal, também já está responsivo, né? Como a gente chama, o Bootstrap já traz isso de brinde para a gente. Muito bem, tranquilo. O que a gente vai fazer agora aqui? Então essa parte de post está finalizada. Vamos fazer essa outra parte agora aqui, ó, que é o quê? Vamos clicar aqui para ler o post, né? Clicando em leia mais, ele vai trazer para a gente o nosso post aqui, tá? Ah, veja só, olha só que interessante. Aqui no meu, nesse outro VS Code que eu abri aqui nesse Coordinator 4, veja que ele está apontando para a porta 8081, tá? Porque, olha só, deixa eu trazer o código para você aqui, ó. Porque aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Porque aqui eu configurei o quê? Para que esse servidor fosse lançado na porta, né? Na porta 8081. Então, olha só. Coloquei aqui, ó, PHP Spark Serve 8081. Mas, né, isso aqui faz com que o servidor rode nessa porta aqui. Mas os links, eles estão apontando para a porta 8080 ainda. Então, esse aqui é um belo caso que eu posso te mostrar agora. Como que você resolve. Veja que mudou meio endereço. Né, mas os links estão apontando para o link, o endereço original ainda. Como que eu mudo isso? Então, olha só que fácil que é agora. Vamos ver aqui, então, no Coordinator original, vou vir aqui no app.php e aqui no nosso base URL, eu quero dizer que ele está agora na porta 8081. Salvei, vamos ver aqui agora, vamos atualizar, F5, agora sim, todos os meus links foram atualizados. Por quê? Porque, opa, que ele não atualizou ainda,
na verdade não atualizou porque eu preciso aqui refazer o meu... aqui, ó. Na verdade eu fiz o errado, né? Fiz errado. Eu fui no código errado, acho que é esse daqui, ó. Aqui, inclusive, vamos voltar. Eu mexi no que eu estou trabalhando, acabei me confundindo. Aqui é 80, 80. Beleza. Isso aqui está certo. Na verdade é esse VS Code aqui, ó. Aqui app, config app. Agora sim. Aqui, ó, 80, 81. Muito bem, F5, ou melhor, salvei. Agora sim, F5. Passando o mouse agora aqui, olha só, 80, 81. Então agora funciona certinho, né, o código. Então já atualizou o endereço. Então, dessa maneira aqui, tá, você veja como é bem fácil, né, você atualizar o endereço quando você muda o CodeIgniter, digamos, de local. Tá? Então, dessa maneira, você consegue resolver esse problema de um jeito bem facinho. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer então isso aqui, o post e o view, para a gente mostrar, né, um conteúdo de um único post. Então, o primeiro passo é o quê? Vamos vir aqui, ó. Já vou criar aqui no controller, tá, um método que chama para a gente este método aqui, que chama para a gente a view que a gente quer mostrar. Então vamos vir aqui no nosso controller home, ou melhor, no controller... inclusive até acabei de não mencionei, né? Aqui o home, na verdade, ele tem a ver com a parte inicial do sistema, né? A gente vai ter que criar um controller novo agora, por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar com posts, tá? Então não seria muito correto assim você clicar aqui e mandar, digamos, para home/view e para você visualizar um post, tá? Por quê? Porque o post não tem tanto a ver com a home, né? Então o certo é a gente criar um controller que vai lidar com assuntos relacionados, digamos, a posts, tá? Então esse que vamos fazer agora aqui, vamos criar um novo controller. Então controllers, new file, vou chamar ele de post.php e aqui vamos colocar as configurações dele. Então vai ser o seguinte: namespace app/controllers class post extends base controller, porque eu quero usar também o base controller aqui, tá? E agora eu vou criar aqui o meu método index public function index, tá? Porque o index é o que vai trazer, né, o meu post, certo? O meu post inicial. Então, olha só. Então, nesse caso aqui, return view post/home. Inclusive, isso aqui eu acho que a gente nem vai usar, tá? Eu vou deixar aqui para o padrão. Agora vamos criar um método aqui, que é o método... Esse aqui é o método view, certo? O método view, que aqui vai trazer realmente o post para a gente, né? O post em questão. Então, olha só. Vamos criar aqui um novo método. Public function view. E esse método view, ele vai receber um parâmetro que é o ID do post, né? Então, vamos colocar aqui, ó, ID, tá? ID post. Certo? Agora, como que a gente faz? Vamos recuperar agora, tá, este post, né? Porque o ID está vindo por aqui. Então, se a gente der um eco aqui, ó, ID post, a gente precisa ver esse valor agora aqui na tela. Então, F5, olha aí, já apareceu aqui. Então, está funcionando certinho. Muito bem, então olha só. Eu preciso agora ir lá no banco de dados e recuperar um post que tem o ID 2. Como que eu faço isso? Então, bem tranquilo. Vamos instanciar aqui o nosso post model. Post model recebe new post model. Beleza? Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar na variável aqui, uma variável chamada post, que vai receber este post específico. Então, como que eu recupero o post? Então, dentro do post model, eu tenho um método chamado find, tá? Do CodeIgniter Quadro. O que o método find faz? O find, ele procura um registro pelo ID, pela chave primária, que nesse caso é o ID. Por padrão, o ID é sempre a chave primária. Você pode mudar isso quando você configura o model, mas o padrão é sempre o ID. Então, nesse caso aqui, ó, se eu passar como parâmetro o ID post, o que ele vai fazer? Ele vai dar, digamos, um select asterisco where ID é igual a este ID aqui. Tá? É isso que ele faz. Então, bem simples, bem mão na roda isso, né? Muito bem. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável dados, tá? Que vai armazenar alguns valores. E aqui eu vou criar um valor chamado post, tá? Que vai receber o quê? Vai receber o post. Certo? Ou então a gente pode fazer até o seguinte, ó, vamos tirar daqui, ó. A gente não vai usar aquela variável ali para nada, vamos colocar direto aqui, ó. Certo? Muito bem, agora eu vou passar isso aqui lá para a minha view, que tem os dados do post, né? Como que eu faço isso então? Return view post e aqui vírgula dados. Muito bem, só que agora ele vai dar um erro aqui na view, por quê? Porque essa view não existe ainda, então F5, veja que a view não existe. Então vamos criá-la agora, tá? Então vamos criar aqui no nosso, aqui na pastinha views, vamos criar uma view chamada post.php, e essa view post é que vai mostrar para a gente, né, o nosso post. Então, para facilitar, eu vou vir aqui, ó, na nossa view post, eu vou copiar aqui essa parte do layout, por quê? Porque isso aqui, ela vai, cada view que eu criar, eu preciso colocar essa parte aqui, tá? E aqui embaixo também vamos colocar o end section, né? Aqui, ó.
post and section, e aqui dentro ele vai colocar, tudo que tiver aqui dentro ele vai injetar dentro daquela section conteúdo, tá? Muito bem, então olha só o que eu vou fazer. Aqui eu vou mostrar o meu post da seguinte maneira. Então, vendo aqui no blog, veja só, eu vou mostrar um card, mas sem um header, e aqui dentro do card eu vou colocar o título, e depois eu vou colocar o conteúdo, e depois os comentários, tá? Então o comentário vamos deixar para daqui a pouquinho. Então olha só. Vamos criar aqui então um card, div.card. Aqui dentro eu vou colocar então, né, somente o meu próprio o título e o post. Então olha só, div.cardBody, não vou colocar o header. Aqui dentro eu vou colocar dentro do H1 o título do meu post. Então lembre-se que para essa view aqui, ó, eu acesso, né, os dados do post através do seguinte post aqui, que eu estou passando lá, né, para a minha view. Então isso aqui vai virar uma variável lá na minha view, e eu acesso ela, que é uma array, né? Eu acesso os dados do meu post através dela. Então, php echo post, eu quero o quê? Eu quero o title, tá? Simples assim. Vamos ver se está funcionando. F5, olha aí, ó, meu segundo post. Beleza. Vamos colocar logo abaixo agora aqui o conteúdo. Então, php echo nl2br, br, e aqui post body. Muito bem. Vamos testar novamente aqui. F5. Olha aí, então aqui já está mostrando meu post. Eu quero realmente o post inteiro mesmo, né? Então que a pessoa vai ler o post, tá? E agora vamos colocar aqui embaixo um link para a pessoa voltar, né? Voltar ali para ficar mais interessante. Seria esse link aqui, ó. Home, tá? Então aqui logo após então o meu body, colocar aqui um parágrafo, então p.mt3, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero que a margem top tenha o valor de 3 vezes o valor padrão. php echo anchor. Quero mudar para onde? Para a página inicial. A página inicial eu consigo pelo base URL. Vírgula o quê? Home. Ou voltar, né? Também pode ser assim, tanto faz. Então olha só, F5, olha aí, voltar. Então já está certinho. Beleza? Muito bem. Então a parte aqui de visualização do post já está ok, certo? Já está tranquilo. O que a gente pode fazer agora? Vamos fazer a parte do comentário, né? Que é o comentário, ele vem logo aqui embaixo. Veja só, o comentário vem logo aqui embaixo. Então como a gente faz isso agora? Então olha só. O comentário eu já vou criar aqui. Ou será que eu faço por primeiro? Não, vamos fazer isso aqui. Vamos criar. Eu vou criar aqui. Vamos somente criar o código que vai mostrar para a gente um comentário, tá? Então olha só. Então aqui, na parte que são recuperados, né, os valores, aqui na view mesmo, então eu vou ter que enviar junto lá para a minha view, tá? Também o que? Também uma variável chamada comentários, tá? Porque é ela que vai ter os comentários do usuário, beleza? Então só que por isso eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente continua daqui a pouquinho na próxima aula. Até lá!